Quando pensava em falar com as crianças, eu fiquei dividido entre dois textos. Um é este que eu contei de Natanael, que pergunta a Jesus, de onde me conheces? E Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, quando você estava sozinho, você viveu com o que mais enternece seu coração. Eu vi o seu amor. E tinha outro texto que também, que é o de Abacuque 3,17, e diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Essa última semana foi pesada. Muitos de nós sofremos angústias, porque tínhamos dúvidas no nosso coração. Para onde vai nosso país? Quem nos governará? SOS. Mas ninguém havia escutado. E de repente o silêncio até dos que nós confiávamos. Entendimentos à parte. Justificado. Alguns tentaram de tudo e não conseguiram. Outros se venderam. Mas não é esse o mundo em que vivemos? Então eu resolvi conversar com vocês a respeito de como enfrentar essa situação. E pensem então num termo, numa expressão, novidade de vida. Quando o apóstolo São Paulo faz uma crítica a respeito daqueles que vivem de notícias e querem sempre uma novidade, se não tiver eles fabricam, vivem de novidades. Ele foi agressivo e disse que isto é abandonar a cruz de Jesus Cristo. Eu quero falar a respeito de uma novidade de vida do ponto de vista cristão. Então, ouçam o texto de Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E às vezes eu me pergunto se há novidade na minha vida. Eu não quero exortar apontando o dedo para os seus corações, eu falo do meu, mas eu espero que cada um seja sensível ao Espírito de Deus para examinar o próprio coração. Em primeiro lugar, nós temos a novidade da criação. Eu imagino o espanto de Adão e Eva, primeiro quando um viu o outro. Deve ter olhado para si mesmo, olhado para o outro, disse, é igual, mas é diferente. E Eva deve ter jogado os olhos no chão, Adão com o olho estatelado, toda aquela maravilha. Mas também tem outras coisas. Já imaginaram quando Adão viu a girafa? Que bicho é esse? Não existe. Meu genro, quando viu perto de casa um tucano, ele disse, eu pensei sempre que fosse desenho animado. Não sabia que existia esse bicho, que é só bico e carrega um corpinho do lado. As novidades da criação,
as belezas da criação, as flores. Eu me encanto lá em casa com cada flor que nasce, tiro foto que nunca vou olhar de novo, nem mandar, só para saber que capturei o momento. A beleza de viver com gente bela, como na igreja, viver o amor. Há uma beleza na criação. E às vezes me pergunto, pastor, sua vida é resumida na igreja? O senhor não vive para fora? Vivo, eu tenho amigos que não são crentes, que não querem, que ressacham o evangelho, mas até eles são belos amigos. São meus irmãos de carne e de sangue, toda a criação. Porque o homem criado por Deus, ele foi criado segundo uma imagem que não pode ser perdida. É da essência do homem, da mulher, serem a imagem de Deus. E não podem negar. Os anseios são anseios das virtudes de Deus. Todo mundo quer amar e ser amado. Todo mundo quer viver para sempre. Todo mundo quer resgatar as coisas. Por isso que quando você espirra, dizem saúde. E se você diz que está com dor de cabeça, oferecem melhoral. Cantam até musiquinha, melhoral é melhor e não faz mal. Nós vivemos na esperança destas coisas. Queremos ruas de ouro. Se não podemos ter casas de ouro, penduramos alguma no pescoço. Fazemos alianças uns com os outros. Casamos. Num mundo mais terrível que seja, nunca paramos de ter filhos. Este é o homem chamado humanidade, criada por Deus. E existe uma beleza em tudo isso. Eu tenho lido, estava lendo só Shakespeare, os sonetos. Falei, quer saber de uma coisa? Não estou sendo muito brasileiro. E fui então para o Vinícius de Moraes, o poetinha. É incrédulo. Mas ele mesmo fala como se pudesse apanhar a mão de Deus. Num dos seus últimos poemas, ele diz ainda, se quiser falar comigo, fala com Deus. Agora, houve uma queda, e eu tenho de ser realista. Eu posso ver a discussão de Adão e Eva. Vai para o Eufrates. Eu vou para o Tigre, um longe do outro. Porque o pecado trouxe algo menos do que foi criado. Algo que, por mais que desejasse, não podia alcançar a Deus. Por mais que desejasse a vida eterna, não a teria. Por mais que desejasse amar e ser amado, nada satisfaria. Por mais riquezas que tivesse, tudo seria gerido por ira. E esta é a situação que nós temos até hoje. Temos de ter certo conhecimento daquilo que é contrário exatamente ao que a palavra de Deus diz para reconhecermos onde existe esta queda. Os elaboradores do comunismo, do socialismo, imaginaram um mundo de ira verdadeira. A ira existe. Nós vivemos de ira.
nós os cristãos vivemos de ira. E apanhando esta realidade do pecado, que é esta ira, eles elaboraram um sistema de luta dos contrários. E alguém tem que ser o opressor de alguém e alguém tem que ser o oprimido de alguém. Isso vai depender da situação. Há situações em que eu sou o oprimido da minha mulher, outras vezes eu sou o opressor da minha mulher. Depende de quem caiu no fosso e de quem vai oferecer a mão para tirar. Mas nós, da nossa cabeça, como crentes, acabamos achando que esta é a normalidade da vida. Nós cremos num mundo de conflito e não num mundo de redenção. A palavra de Deus disse que todos nos tornamos escravos. Escravos de pensamentos sem Deus, escravos de ira contra Deus, escravos de uns dos outros, escravos de palavras. Por isso, houve a escravidão de forma concreta. Mas na própria palavra de Deus diz a única forma, no mundo caído, de haver uma solução para o problema do senhor de escravos e do escravo, é que o senhor de escravo reconheça a sua escravidão à vontade de dominar, à vontade de poder. E o escravo reconheça sua ira contra o Senhor. E ambos reconhecendo a sua ira contra Deus, usufruirão, confessando seus pecados, usufruirão da graça de Deus que os salva. E os adota como filhos. E assim também entre eles, o senhor de escravos adota o escravo. Isso estava na lei. É a única solução, é a redenção. Não é a posse do poder. Não é a luta dos contrários. Nessa luta ninguém vence, todos se consomem. Desculpem, me veio a cabeça para tirar o peso do que eu estou dizendo, a história das duas baratinhas que foram colocadas dentro de uma caixa de fósforo. Uma comeu a outra comeu a uma e desapareceram. Não existe luta de contrários sem que ambos se consumam. E Deus diz isto, são condenados a uma vida longe de Deus, a uma vida do inferno. Mas quando há redenção, e ela só pode haver em Jesus Cristo, que nos foi dado, o Filho de Deus, o mundo, a humanidade, foi criada segundo o Filho da Trindade. Segundo aquele que se encarnou, Jesus. Antes que o mundo fosse mundo, foi planejado e formado com base na sua vida. É porque ele vive que o mundo vive. É o seu poder que move os astros e que move os nossos sentimentos, que move tudo. Quando o homem caiu, Deus veio demonstrar ao homem caído a sua redenção, que possibilita que sejam feitos filhos de Deus. Por isso se diz, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E vindo o Senhor Jesus e nos resgatando para eles, por meio da adoção, deu-nos o poder de adotarmos uns aos outros. E vivemos de adoção. Adotamos um amigo, adotamos um cônjuge, adotamos os filhos, e se filhos até naturais não forem adotados, serão
espiritualmente bastardos. É preciso que nós reproduzamos a obra de Cristo na nossa vida, de maneira que ela passe para o outro. É nesse sentido que é uma novidade de uma nova criação. Nessa criação, Deus é nossa referência. Pastor Davi formulou um termo inédito. Ele chamou de teorreferência. Eu vou explicar o que é isso. Quando vocês desenham um círculo com um compasso, colocam a ponta seca do compasso num ponto determinado e descrevem o círculo. Aquele ponto do meio do círculo é o ponto integrante do círculo. Ele é parte do círculo. Ele não pode ser tirado. O círculo circula um ponto. Um segmento de pontos circundando um ponto. Não se pode sequer imaginar um círculo que não tenha esse ponto. Qualquer outro ponto, dentro e fora do círculo, não faz parte integrante dele. Mas este ponto faz. E diz a Bíblia que quando Deus nos adota, nós participamos efetivamente com Ele. Somos parte de Deus. E Deus é parte de nós. Esta adoção implica na residência do Espírito Santo em nós, mas implica também na minha residência no seu coração. Se o Espírito de Deus habita em vós, sois parte do corpo de Cristo, diz a Bíblia. E é isto que é necessário que nós entendamos para saber o que é novidade de vida cristã. Em segundo lugar, há um outro termo, além de teorreferência, é o termo centralidade. Centralidade não é a mesma coisa que teorreferência. Teorreferência quer dizer que existe total dependência do círculo. Agora, centralidade podem ser pontos ao redor do ponto do círculo, podem ser figuras, podem estar orbitando o círculo. Centralidade quer dizer colocar em primeiro lugar, em termos de prioridade. Então, quer eu seja crente, quer não, eu dependo de Deus para viver. Deus é o ambiente de todo homem. Nele nos movemos e respiramos, existimos. E não há como evitar esta grande verdade. Agora, colocar Deus no centro da vida, ou a ira contra Deus no centro da vida, isto faz a diferença entre nós. Agora, me respondam aí em seus corações. Que diferença há quanto ao homem que prega a revolução a fim de ganhar o poder e o homem irado contra o homem que prega a revolução, disposto a se revoltar contra ele? Já lhes disse muitas vezes, não sou pacifista, a Bíblia não nos diz que nas virtudes de Deus encontre o pacifismo. Diz sim que existe a paz. Primeiro, paz com Deus por meio de Jesus.
E quem não tem paz com Deus é inimigo de Deus. Quem tem paz com Deus por meio de Jesus, encontra a paz de Deus, que excede todo o entendimento. No mundo aí fora, você tem vestígios de paz. Mas vamos lá. Para você obter um emprego, existe competição? E para manter um emprego, existe competição? Até nos lugares mais santos, não é verdade? Lá no seminário existe competição. Todos nós nos situamos numa existência de normalidade dentro daquilo que é visivelmente anormal. Nós aceitamos propostas desse tipo. Agora, é claro, meu vizinho vai querer invadir meu terreno, vou ter que me defender. Isso é justiça. Mas eu não posso invadir o terreno do meu inimigo. Não do meu amigo, não do meu inimigo. Eu tenho que estar dentro do meu terreno e, se preciso for, entregar a minha capa, entregar a minha camisa, para que o testemunho da minha fé seja colocado na mesma posição do amor que Deus me dá. Eu explico. Como é que o mundo de hoje, o Brasil de hoje, vai reconhecer que falamos a verdade? Jesus tem a resposta. Se tiverdes intenso amor uns para com os outros, sereis meus discípulos. E logo abaixo ele diz que a verdade é o tesouro do discípulo. Se queremos ter a verdade, não podemos reivindicá-la só com a nossa boca, sem que tenha congruência com a nossa vida. Conversando no carro com a Adriana, até estava refletindo em coisas que do passado aí. Ter um armazém que possa servir as pessoas da igreja que têm necessidade. Nossa igreja talvez seja melhor comprar umas 2 cestas básicas e dar. Mas eu vejo a possibilidade de alguém da igreja, como se chama aquele negócio de roupa lá? Brechó. Organizar um brechó, tem tanta gente que tem roupa para dar, e de outros lugares apareceriam, até que se formasse um volume de negócio que pudesse comprar, adquirir, e poderíamos dar a quem tem necessidade. Ao chegar o inverno, dar a quem não tem cobertor. Até firmas fariam doações nesse sentido. Não podemos esperar que a igreja compre uma casa e faça isso, como não podemos esperar que o Estado compre a casa para nós residirmos. É este envolvimento no mundo anormal em que nós vamos demonstrar a novidade de vida. Não é fazer alguma coisa para ser o melhor, para progresso próprio. Temos que quebrar o círculo do individualismo, preservando a pessoa. O cristianismo preserva a imagem de Deus em Jesus Cristo no coração de cada um, mas reconhecendo que somos parte de um corpo, e é no corpo onde finalizam as virtudes de Deus.
nos braços, nas pernas, na boca, nos olhos, nos ouvidos. É aí que eu finalizo o que eu tenho no coração. É aí que eu participo do crescimento da figueira, onde o homem de Deus ora para que a imagem de Cristo seja refeito nele. Em Romanos 11:15 diz: porque se o fato de terem sido eles rejeitados, falando a respeito de Israel, trouxe reconciliação do mundo, que será o seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? De que ele falava? É que, assim como a figueira representa Jesus, mais tarde ele toma a figura da videira e a figura da figueira para mostrar o seu povo chamado Israel. E desde sua morte e ressurreição, nós fomos adotados dentro da família de Deus, que ele desenhou como Israel e que fez viver pelas suas virtudes. Povo que ele construiu nas agruras do deserto, nas disciplinas da vida, até chegar a ser um povo glorioso. E isto para mostrar a nós que ele quer fazer um povo glorioso que resplenda a sua glória e seja feliz nesse mistério. Pensem no seguinte: vocês querem amar e ser amados? O amor de Deus é único e singular. Só Ele é amor, porque Deus é amor. Fora de Deus não há amor. Fora de Deus eu requeiro o seu amor, prometo meu amor e não estou disposto a liberar tudo que você pensou que eu pudesse. Essa é a realidade daqui. Mas o amor de Deus levou seu Filho a morrer por nós, para nos levar até Ele. É isso que deve nos arrebatar. Nós queremos algo eterno e temporal. Temporal por quê? Porque eu quero vivenciar, eu quero experimentar. A Bíblia usa a figura, a mulher quando está para dar à luz sofre dores, mas depois de ver o nenê nascido, se alegra. E mais tarde Paulo fala, filhinhos, por quem eu sofro as dores do parto. Notem então que ele está falando de uma vida existencial, mas que contém a eternidade. Minha esperança não morre quando eu morro. Minha esperança vai além disso. Ela não é perpetuada pela minha descendência, mas pela promessa de que eu, com meu nome, estarei lá para ver os frutos do penoso trabalho pela fé. Nós buscamos coisas reais e concretas, mas negócios falem, reis do futebol morrem, e nós vemos se aproximar cada dia mais o dia em que iremos ao Senhor. Mas aí é uma novidade. E essa novidade vem porque existe uma comunhão verdadeira, uma unidade verdadeira. Quando fomos batizados, assumimos a morte de Jesus sobre nós. Quando o Senhor ressuscitou, nos trouxe vivos com Ele. E Ele nos leva à paz com Deus, à comunhão.
É isso que nós devemos entender para a novidade. Se dissermos que somos um só corpo, mas formos um bando de indivíduos com desejos e alvos tão diferentes, e que eu não trabalhe para suprir os seus desejos e você não trabalhe para suprir os meus, estamos mentindo. Nossos filhos verão a mentira, nossos vizinhos virão a mentira. Mas se nos unirmos para termos um só alvo, que é reproduzir as virtudes de Deus, e ser elemento de suprimento para os desejos uns dos outros, ser instrumento de Deus para que os outros sejam felizes, nós estaremos preparando um campo onde proclamaremos o Evangelho com toda segurança. Mas, eu termino, saibam que o mundo odiará essa novidade de vida. O mundo gosta da esfera de morte. Por isso os bares estão cheios, como disse o poeta, de homens vazios. Por isso a embriaguez é melhor. Por isso as drogas populam. Porque há um gosto na humanidade pelo que é oposto a Deus. Como uma linha descendente. O homem rola abaixo. Deixe-me dizer, para baixo todo o diabo empurra. Para cima que a coisa muda. Mudando esse detalhe, dá para perceber? Deus nos quer esforçando para mudar nosso pensamento quanto a Ele e quanto ao mundo. E viver nesse mundo com os pés na terra e a cabeça no céu, de tal modo que quando gritarmos verdade, o mundo saiba do que falamos, mesmo que nos desprezem, mesmo que nos agridam. Temos comunhão com o Senhor e isso é paz. Deus os abençoe.